Bom dia para quem está assistindo ao vivo, boa tarde, boa noite, no horário que você está assistindo. Eu resolvi fazer essa live, uma live surpresa que eu acabei não anunciando, mas eu estava assistindo uma entrevista de Pablo Massaua pouco tempo atrás, né? Agora de pela manhã, na hora que eu tava tomando café da manhã, eu tava assistindo essa entrevista dele e algumas coisas vieram à minha mente. E eu disse: não, eu vou fazer essa live surpresa e deixar gravada. Se você não puder assistir agora, tá tudo certo, vai ficar gravada aqui no feed. Mas ela é muito interessante para você entender por que, que a sua vida ela tá travada, por que, que sua vida não anda. E provavelmente isso vai ser para você, certo? Então preste atenção. Na entrevista, o Pablo Marçal, ele estava falando a pergunta para ele foi se ele se arrepende de alguma coisa do passado dele. E o que a gente precisa entender é o seguinte, que eu vou falar não com as palavras dele, mas do meu entendimento sobre o nosso passado, tá? O seu passado lhe trouxe aqui. Certo ou errado, ele fez de você a pessoa que você é hoje. Então, se você volta para lá e tenta mudar algo do lugar, você não teria o que você tem hoje. Ai, Rafa, mas minha vida hoje não é boa. Ok, mas essas coisas que fizeram no seu passado, que te trouxeram aqui, com toda certeza lhe deixaram mais fortes. O que pode estar acontecendo é você está tão apegada ao passado, você está tão apegada, ai, se eu tivesse feito diferente, ai, se eu não tivesse casado, ai, se eu tivesse tido filho mais tarde, ou se eu tivesse escolhido outra profissão. Você está tão apegada ao seu passado que você não consegue ressignificar. Vamos lá. Aconteceu, passou, não tem como voltar. E o que, que você vai fazer? Ficar se vitimizando, ficar olhando para trás e ficar ali presa naquilo? E se eu tivesse feito? Você não fez. Ponto, acabou. Então agora o que, que você vai fazer? Mudar a rota. Eu deveria ter feito isso, não fiz. O que, que eu vou fazer agora? Mudar minha rota. Porque se você fica lá atrás, prestando atenção, abraçando o passado e sofrendo com o passado da sua escolha que você acredita não ter sido a melhor, você vai entrar num papel de vítima e vai ficar acreditando que a sua vida não é boa porque você não teve boas escolhas. Então, primeiro ponto, vamos parar de ficar culpando o nosso passado e ressignifica. Muda a rota, vai por outro caminho, pega a força das coisas erradas. São aprendizados. O nosso passado, a gente tem que olhar para ele como aprendizado, certo? Por quê? Vamos lá, preste atenção, tá, gente? Se você não tivesse feito algo errado no passado, o que, que ia acontecer? Você não saberia que aquilo não ia dar certo, você não saberia que aquilo era errado. Iria acontecer novamente. Então, o seu passado ele ia existir na sua vida de alguma forma. Sabe quando você termina um relacionamento e aí você tá em um outro relacionamento, já lá na frente, aí você fica assim, ai, mas se eu tivesse ficado com ele, teria sido diferente. A gente estaria viajando, a gente estaria fazendo aquilo. São coisas que você está imaginando que aconteceria. Mas se você tivesse ficado naquele relacionamento, provavelmente você estava falando de um relacionamento anterior. Então, a gente não pode mudar o nosso passado, mas a gente pode ressignificar. A gente pode pegar aprendizados e mudar a nossa rota e seguir o nosso caminho, criando força e aprendendo com os nossos erros. Ponto. Isso é uma coisa. Então, vamos lá. Primeiro, para de culpar o passado e para de ficar presa nele. Ressignifica, muda a rota e segue a vida. É para frente que a gente olha, tá? Então, já falei aqui sobre arrependimentos, ressignificar. Outra coisa, nós temos feridas emocionais e todo mundo tem, tá? Nós temos, nossos pais tiveram, nossos filhos vão ter, todo mundo tem feridas emocionais. Porém, se você não cura essas feridas, o que que acontece? A sua criança que comanda a sua vida. Por quê? Você tem uma ferida, certo? E aí a criança
ela fica, ai não, mas eu sou coitadinha, eu preciso de amor, eu preciso de atenção, pai, mãe, eu tô aqui, olha pra mim, eu quero o amor de vocês. Então, enquanto você não olhar para essa ferida, você não curar a sua criança interior, ela vai tomar as decisões. E decisões importantes a gente não pode deixar na mão de uma criança, né? Então, o que que acontece? Vamos lá, vou falar aqui um pouco sobre a constelação familiar para vocês entenderem, certo? O pai e mãe, eles estão aqui atrás da gente, assim como os nossos avós, bisavós, a nossa ancestralidade, certo? Então, quando você está na criança ferida, o que que você faz? Você vira de costas. Porque você fica olhando para trás, pedindo para os seus pais olharem para você e lhe dar amor. Se você está olhando para trás, para eles, o que que acontece com a sua vida? Ela para. Por quê? Porque você não está olhando para frente, você não está olhando para a sua vida. Então você perde oportunidades, relacionamentos passam e você não toma conta, você deixa passar. Oportunidades financeiras, porque você não está prestando atenção. É igual você tá no meio da rua e você tá aqui no mundo da lua, olhando para qualquer coisa, menos para a rua. E aí você vai e atravessa. Você prestou atenção no carro que estava passando? Não. Então, é isso que acontece. Se você está na sua criança ferida, você está olhando para trás, pedindo a aprovação do seu pai e da sua mãe e esquece de olhar para a sua vida. Você não segue. E mais uma vez, trava. Então, vocês conseguem perceber que a todo momento, se a gente fica na vítima, naquela culpa de eu poderia ter sido diferente, a culpa é da minha escolha no passado, a culpa são dos meus pais que não me deram oportunidade de vida. Você está colocando a culpa, o poder de ser feliz em outras pessoas. E a responsabilidade é sua. A responsabilidade de ter uma vida próspera, de ser feliz, é sua. Mas para isso você precisa primeiro amadurecer. Parar de agir como criança. E eu sei que às vezes quando eu falo isso, muitas pessoas não gostam, tá? Fala, tá falando besteira, eu sou adulta, eu sou madura, eu sou responsável. Então, primeiro ponto, se você está agindo assim, me desculpe, mas você está agindo como uma criança. Porque eu estou falando coisas que estão lhe incomodando. E pelo contrário, quando alguém fala algo para você que está lhe incomodando, é aí que você precisa parar e pensar: por que que isso está me incomodando? Por que que isso está mexendo tanto comigo? O que que acontece dentro de mim que isso me incomoda? E as respostas, gente, elas vão vir. É muito engraçado que quanto mais você olha para dentro, quanto mais você internaliza para entender o que acontece aqui dentro de você, mais as respostas surgem. Como é que surgem, Rafa, as respostas? Deus fala, o Espírito Santo fala com você. É muito engraçado que às vezes eu quero uma resposta, eu entro no Instagram, a pessoa ela tá falando aquilo que eu pedi. Mas para você chegar nessa consciência, você primeiro precisa estar aberta para isso. Você precisa prestar atenção aos detalhes. Você precisa realmente querer mudar. Assumir a responsabilidade da sua vida. Parar de ficar culpando o seu passado. Parar de ficar culpando o que o pai e o que a mãe deixaram de fazer para você. Porque se você ficar nessa vitimização, o que vai chegar para você vai ser mais situações para você se fazer de vítima. E você sempre vai encontrar alguém para te dar aquele carinho, sabe? Falar, oh meu Deus, coitadinha, passou por isso. Oh, agora eu entendo porque sua vida é assim. Oh, meu Deus. E aí, quanto mais a pessoa faz isso, mais você se faz de vítima. E aí você se fortalece. Você se fortalece nesse vitimismo. E sabe quando é que você vai sair daí? Nunca. Porque você acha que você está certa. Você acha que você não consegue prosperar na sua vida porque você precisa ficar olhando para aquilo e ficar, ai, mas eu sofri. Ai, mas eu fui abusada. Ai, meu pai me abandonou. Minha mãe disse que eu sou imprestável.
Minha mãe me deu, ela não quis nem saber de mim. Então, para. Primeiro ponto, para. Você é adulta, presta atenção. Olha pra frente. Muda. Quantas pessoas já não passaram também muitas dificuldades na vida e hoje são quem são? Olha o Cristiano Ronaldo. A mãe dele tentou abortar ele várias vezes. A mãe dele enfiou agulha na barriga para abortar ele. Imagine se ele ficasse, não, minha mãe não me quis. Minha mãe queria que eu morresse. Minha mãe tentou me matar várias vezes. Ele ia ficar ali sendo vítima daquela situação. Você acha que ele ia prosperar? Não ia. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos colocar a adulta em ação. Vamos parar de vitimizar, de ficar olhando para trás, para o nosso passado, para o que pai e mãe deveria ter feito. O que pai e mãe deveria ter feito, eles fizeram, que foi lhe dar vida. E isso você não tem como pagar eles. Se você está aqui hoje, é por conta do seu pai e da sua mãe. Você é 50% seu pai, 50% sua mãe. Quanto mais você julgar eles, quanto mais você falar que eles não deram o que você deveria ter na sua vida, menos você está recebendo a sua vida, menos você está aceitando ela. Porque você é metade, metade. Exatamente aqui como eu tô, metade, metade. Por coincidência. Metade, metade. Então, quanto mais você ficar julgando o seu pai e sua mãe, você não vai para frente. Porque a sua vida ela vai parar. Porque você, 50% um, 50% outro. Então eu tô dizendo, olha, eu não gosto da minha vida. Porque eu não gosto de vocês. E o que a gente tem que fazer é honrar pai e mãe. E eu não tô dizendo aqui que você tem que aceitar o que eles fizeram. É sem julgamento. É honrar, agradecer. Pai, mãe, obrigada pelo maior presente que vocês poderiam ter me dado, que é a minha vida. Ponto. Acabou. O que você faz agora, o que importa é você. São as suas decisões junto a Deus. A aprovação que você precisa é você com Deus. Não é o seu pai e sua mãe. Você fica ali, eu preciso da bênção de vocês para seguir. Não, porque se você fica olhando para trás como uma criança ferida, você não vai receber essa aprovação e você vai ficar lá mendigando aquilo. E você não consegue olhar. Você não consegue olhar para o seu relacionamento, você não consegue cuidar do seu relacionamento. Você não consegue cuidar do seu filho, você não consegue cuidar da sua família. Você não consegue cuidar da sua vida. E ela trava completamente financeiramente, amorosamente, em tudo. Doenças chegam por conta disso. Porque você está querendo culpar alguém. Então, vamos lá. Responsabilidade, mulher madura que não tem nenhuma vítima. Olha para frente. Aconteceu coisas no seu passado, ok. Olha para ali. Qual foi o aprendizado que você teve dele? Ressignifica, muda a rota. Você aprendeu com aquilo, você não vai mais repetir aquele erro. Você não vai mais repetir. Agora, se você fica, meu passado, você vai continuar repetindo os erros do passado. Você vai continuar. E você fica presa lá, não consegue prosperar, progredir, certo? E aí, quando você tá nessa criança ferida, você acaba repetindo padrões do seu pai e da sua mãe. Por que, Rafa, a gente fica repetindo esses padrões? Porque a criança ferida, como eu já disse, ela quer o quê? Ela quer o amor, ela quer o carinho, ela quer a atenção. Então, o que você acredita, e vamos, o que eu tô falando aqui, gente, é tudo inconscientemente, nada é consciente, tá? O que você acredita é, se eu fizer igual ao meu pai, ele vai olhar pra mim, ele vai me dar atenção, vai falar, parabéns, filha, você tá igual ao papai. Se eu for igual à minha mãe, se eu fizer exatamente o que minha mãe faz, vai. Se eu fizer exatamente o que minha mãe faz, minha mãe vai olhar pra mim e vai me dar amor, vai me dar carinho, vai me dar atenção, porque eu tô igual à minha mãe. Então, é assim que a gente vai repetindo os padrões da nossa família, inconscientemente. Às vezes as pessoas não entendem, porque não é nada no âmbito consciente. É o nosso subconsciente que faz isso, certo? E aí,
Eu quero que vocês só prestem atenção, tá? Quando você fica julgando algo da sua mãe, principalmente mãe, porque a gente está falando aqui da mulher, né, do feminino. Então, o seu lado feminino, que é a sua mãe. Quando você julga tanto aquela parte, preste atenção se você acaba não repetindo isso. Às vezes você não percebe, mas muitas pessoas, e principalmente o seu marido, vai falar: meu Deus do céu, você está agindo igual à sua mãe. Você está fazendo igual à sua mãe. Preste atenção. Então, quando você está julgando e você acaba repetindo esse padrão, entenda que existe uma ferida que você precisa curar. Você precisa olhar, porque aí é a criança querendo chamar atenção, querendo ser igual ao pai e à mãe, para que eles olhem e falem: minha filha, parabéns, você é igual a gente, isso aí, continue esse caminho. Mas isso é o que você, a sua criança, quer. E se você continuar assim, você está seguindo a sua vida ou você simplesmente está seguindo o passo de sua mãe e de seu pai? Você não tomou a vida que eles lhe deram. E tem algo que é pior ainda, que a gente não percebe. Porque, como eu falo, é tudo inconsciente. Mas se você começa a observar, a prestar atenção, a olhar, parar de se vitimizar e olhar realmente para as coisas que acontecem na sua vida, você vai entender. Muitas pessoas, presta atenção no que eu vou falar aqui. Muitas pessoas, elas não prosperam na vida por vingança a pai e mãe. O inconsciente fala assim: ah, vocês fizeram isso comigo? Vocês fizeram isso aí comigo, né? Me abandonaram? Então deixa eu te falar, eu não vou prosperar na minha vida. Sabe por quê? É uma vingança. Porque o que pai e mãe mais quer na vida? O que eles querem? Se você é mãe, você vai entender. Que o filho seja feliz. É isso que o pai e a mãe, eles querem. Então, se você acredita que seu pai e sua mãe, eles lhe abandonaram, eles não foram o pai e a mãe que você desejava, você, por vingança, inconscientemente, eu vou falar isso várias vezes, inconscientemente, por vingança, você simplesmente não prospera na sua vida. Para não mostrar seus pais, não darem orgulho para eles, tipo, ah, nós conseguimos. Então, inconscientemente, você se auto-sabota para não prosperar. Vocês conseguem perceber como muitas coisas travam a nossa vida enquanto a gente não para e não honra pai e mãe? E é difícil. Eu não vou dizer que é fácil. Ai, Rafa, mas meu pai fez isso. Eu sei que existem casos de abuso de pai com filha, mãe que simplesmente largou o filho. Mas não é isso que você tem que pensar. Porque às vezes a gente coloca muito nosso pai e nossa mãe como deuses. Perfeição. Eles têm que ser perfeitos. Mas eles são homem e mulher. Então eles vão ter erros. Você não é perfeita. Você tem seus erros. Você comete erros. Os seus pais também. Então por isso que não dá para misturar pai e mãe com homem e mulher. Você tem que olhar para eles como seus pais que lhe deram a vida e ponto. Honre isso, porque você está honrando a vida que Deus lhe deu. E aí sim, siga em frente. Não fique tentando olhar, minha mãe tem a vida assim, eu tenho que ajudar minha mãe para fazer isso. Ah, eu tenho que mostrar ao meu pai o que ele precisa para sair dessa vida. Você é a criança. É muita arrogância nossa achar que nós podemos ajudar a mudar a vida dos nossos pais. Eles escolheram essa vida. Eles escolheram. Ai, Rafa, quer dizer que eu não posso ajudar meu pai, não posso ajudar minha mãe? Claro que você pode. Mas primeiro você tem que saber se eles querem. Se eles querem ajuda. E se você percebe que você está ajudando e ali fica naquele círculo de vitimização, ai, minha vida foi assim por causa disso.
Quanto mais você estiver ali dando carinho, sabe, atenção para essa vítima, mais ela vai repetir o vitimismo. Mais ela vai repetir o vitimismo. Isso não ajuda em nada, certo? Então, nós precisamos nos colocar no lugar de filhos. Os nossos pais estão atrás da gente e a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar para nossa vida, a gente tem que olhar para a vida que Deus nos deu, que nós vimos através deles, honrar eles, agradecer a vida e seguir em frente. Seguir em frente, curar as nossas feridas emocionais, ressignificar o nosso passado, aprender com nossos erros, pegar essa força, mudar a rota. É isso que a gente precisa. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ai, Rafa, o meu casamento não adianta, não vai pra frente. O meu marido não faz as coisas, eu faço tudo sozinha. Porque você simplesmente pegou essa mulher masculina e colocou dentro de você. E você assume o controle de tudo. Você quer controlar tudo, até o que a pessoa vai falar. Você quer controlar. Isso cansa, gente. Isso cansa tanto. Eu sei porque eu fui muito essa mulher masculina. Vocês não têm noção. Quando algo saía um pouquinho do que eu não estava querendo, eu ficava irritada. Eu ficava irritada, impaciente. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ajuda, porque eu me sentia sobrecarregada. Eu me sentia muito sobrecarregada. E aí eu falava: ai, meu marido não me ajuda. Eu faço tudo sozinha. E aí eu fazia as coisas emburrada, com aquela cara fechada. Eu tinha enxaqueca todo dia. Todo dia eu tinha enxaqueca, dor no estômago. Todos os dias. Por quê? Porque era muita raiva que eu colocava dentro de mim. E eu só reclamava, eu só falava mal das pessoas, que ninguém presta. Ou seja, a poderosa, a perfeita, né? Só eu prestava. Só eu sabia fazer as coisas. Oh, meu Deus. Mas por que isso? Porque eu estava completamente na energia feminina. Ou completamente na energia masculina. Completamente na energia masculina. Eu não vou entrar aqui nessa live porque que a gente acaba ficando assim nessa energia, tá? Outro dia eu faço outra live sobre isso. Mas eu estava muito nessa energia masculina. E não é fácil sair dela. Gente, eu tentei muito, eu não queria ser assim. Eu só falava assim: meu Deus, eu não quero ser essa pessoa estressada. Eu quero ser uma pessoa mais leve. Mas eu não conseguia. Eu chegava em casa, se eu não botasse pra fora, que quando eu externava era com gritos, eu ficava aqui dentro de mim. E aí vinha um bolo na minha garganta, que eu ficava infernada. Só eu faço as coisas, não é possível. Eu tenho que ajudar todo mundo, ninguém me ajuda. Esse era o meu papel de vítima, a minha reclamação. A partir do momento que eu comecei a fazer esse processo de cura do meu feminino, né, que foi um processo longo, porque eu não sabia como fazer. Hoje eu criei o meu método para ajudar as mulheres a ter um passo a passo correto, né, para seguir com essa cura do feminino. Mas antes eu não sabia, então eu ia fazendo erros e tentativas, tentativas e erros, e batendo cabeça, e me dava, às vezes, muito desespero. Já abandonei várias vezes. Falava: eu tenho que ser assim, eu nasci para ser assim, Gabriela, né? E aí, aquele controle que eu tinha de tudo, e que não tem como a gente querer controlar tudo, não dá. A gente não tem o controle de tudo. A gente não tem. Me incomodava muito. Quando eu comecei esse processo de cura, que eu comecei a olhar, internalizar, sentir, enfim. Resumindo, eu comecei a entrar na minha energia feminina. É incrível como automaticamente, não é automaticamente, tá? Mas é o jeito de falar. Como as coisas começam a mudar ao nosso redor. No primeiro momento, eu fazia muito: eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Depois as coisas foram fluindo, porque eu fui criando hábitos. Eu era aquela mulher que eu chegava do mercado, povo, sabe? Cheio de sacola aqui, e aí o marido falava: deixa eu te ajudar. Não, não precisa, já peguei tudo. Só que eu não falava isso tranquilamente.
né? Falava, agora você quer ajudar. Na minha cabeça. Agora você quer ajudar. Por que não veio me ajudar antes? Por que não veio abrir aqui a mala? Então eu só queria reclamar. Era só isso. Mas eu não recebia ajuda. E quanto mais não eu falava, não é só pro meu marido, para todo mundo. Rafa, você quer ajuda? Não, não precisa. Rafa, você quer que eu te ajude? Não, não preciso, eu dou conta. E quanto mais eu dizia não, mais eu me sentia sobrecarregada. Então eu comecei a dizer sim. Eu ia ao mercado, meu filho, mãe, peraí que eu pego as compras. Eu falava, antes não, meu filho, pode ser que eu pego. Você é criança. Criança, não tem 13 anos. E mesmo que fosse 5, eu poderia dar uma sacola para ele, porque a gente educa homens para a vida. Por isso que tem um monte de homem, filhinho da mamãe. E é por isso que muitas mulheres se tornam masculinas. Porque na criação, a mãe fica protegendo muito o menino e manda a menina ir para a vida, a menina entrar em ação. Então, nós como mães, nós precisamos ressignificar e mudar esse pensamento. Então, hoje, quando eu vou ao supermercado, meu filho, mãe, eu vou pegar. Pode pegar, até porque você é o homem, eu sou a mulher. E eu falo isso, e hoje eu sinto isso. Antes eu não sentia. Eu fazia no início só porque eu precisava fazer. Eu preciso entrar na minha energia feminina. Então, eu ia de caso pensado. Hoje não. E aí as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar dentro de casa. A gente comprou uma mesa recentemente. E aí, antes eu era aquela mulher que pegava, carregava a mesa, montava parafuso, deixava a mesa pronta. Quando meu marido chegava em casa, já estava tudo armado. Falava, você já arrumou a mesa? Meu Deus, Mulher Maravilha. Eu achava isso ótimo. Mulher Maravilha, poderosa. Só eu sabia o quanto eu estava estressada, sobrecarregada. Mas quem era culpada? Eu e eu, ninguém mais. Porque a gente tende a botar a culpa no outro. E a culpa é nossa. Vamos assumir a nossa culpa. Ninguém tem culpa das coisas que acontecem com a gente. Você não é vítima, tá? Assuma, você é protagonista da sua vida. E aí, compramos essa mesa. Meu irmão veio aqui. Eu pedi para ele tirar do carro. Eu não tirei, que antes eu tiraria. Pedi para ele tirar do carro. Quando meu marido chegou à noite, primeiro eu falei, e aí a mesa? Eu disse, não, tá aqui e tal. Ele, vamos montar. Eu disse, vamos, mas eu vou primeiro fazer um atendimento. Depois do atendimento, a gente monta a mesa. Sabe o que foi que eu fiz na montagem dessa mesa? Porque não tá aqui não. Peguei a lanterna e fiquei assim, ó. Ele fez tudo. Tudo. Eu nem pedi. Eu nem pedi. Ele fez tudo. Porque ele hoje, ele sente que ele é o homem. Ele sente que o que ele precisa fazer. E por que que antes ele não fazia? Porque eu não permitia. Porque eu não deixava. Porque a mulher masculina, que é a mulher guerreira, dava conta de tudo. E eu simplesmente não deixava o meu marido entrar na energia masculina dele. Ai, Rafa, então é só eu fazer isso que meu relacionamento vai mudar? Cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso. A gente olha isso num processo terapêutico, a gente olha isso dentro da mentoria. E aí tem situações que o seu marido ele não vai mudar porque ele tá muito na energia feminina. E então a gente tem que estudar cada caso e saber o que, que você quer para sua vida. Esse é o primeiro ponto. E eu tava falando exatamente isso. Se você chega assim para mim e fala assim, tem uma mesa, tá? Imagina ali uma mesa cheia de doce. E você fala assim, Rafa, pega um doce para mim. Aí eu vou lá e pego o doce para você e eu te dou um doce de coco. E você fala, eu não gosto de doce de coco. Mas você disse qual era o doce que você queria ou você só pediu um doce? E é exatamente isso que acontece com a nossa vida. Você fala assim, eu quero ser feliz. Deus, eu quero ser feliz. O que você quer para sua vida? Ser feliz. E aí o que acontece? De repente, você vai e recebe um abraço do seu filho, um beijo do seu filho. Isso para mim é felicidade. Eu sou feliz ali quando eu recebo isso. Então, você tem que especificar. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ser rica. E aí você ganha 10 mil reais no mês. 10 mil reais no mês, para uma pessoa que ganha um salário mínimo, é muito dinheiro. Para você é muito dinheiro? Sim, 2 mil reais. Eu quero ser rica.
R$ 2.000. Para você é muito dinheiro. Mas para a pessoa que está na rua, que não tem onde morar, é muito dinheiro. Então, o primeiro ponto é, você precisa ser específica com o que você quer para sua vida. Detalhes, de detalhes. Eu quero ganhar R$ 60.000 no mês. Diga com todas as letras, todas as palavras, tudo bonitinho, o que você quer. Não é simplesmente eu quero ser rica. Porque rica para um é ganhar R$ 10.000, é ganhar R$ 2.000, é ganhar R$ 100.000. Para cada pessoa é diferente. Explique exatamente. Certo? Então, recapitulando aqui essa live, que realmente foi uma live de surpresa, mas para que vocês entendam por que de repente a sua vida ela está travada. Que você está olhando muito para trás, para o seu passado, você está agindo como vítima. Então, você está olhando para o seu passado, dizendo que você poderia ter feito coisas diferentes e você vai continuar ali abraçando o passado. Então, para de abraçar o passado, ressignifica. Ok, isso daqui eu poderia ter feito diferente, eu não fiz. Pegue força, aprenda com seu erro e mude o caminho, certo? Primeiro ponto, mudar o caminho. Para de ficar julgando o seu pai e sua mãe. Enquanto você ficar julgando o pai e mãe, você não está olhando para frente, você está olhando para trás, pedindo a aprovação deles. Para disso, só honre a vida que eles lhe deram e ponto, acabou. Esse foi o maior presente que eles poderiam ter te dado, é a sua vida. Então você, 50% pai, 50% mãe. Se você não honra eles, você não honra a sua vida e você não segue adiante, certo? Cure as suas feridas emocionais. Trate as suas feridas emocionais. Não sei como, Rafa. Ok, marque a sessão comigo que eu sei como curar suas feridas emocionais. Enquanto você não curar suas feridas emocionais, você vai ficar tomando decisão como criança. E se você está dando a sua vida, a responsabilidade de prosperar para uma criança, você vai prosperar? Não vai. Você vai ficar ali buscando o amor do pai e da mãe. E aí o que acontece? Você repete padrões. Você vai ficar repetindo os padrões de sua mãe e do seu pai, porque se você for igual a eles, eles vão olhar para você e vão lhe aplaudir. Tá fazendo igual a mamãe e o papai. Parabéns, filhinha. Vai prosperar? Não vai, porque tá ali repetindo o padrão de pai e mãe olhando para trás. Você tem que olhar para frente. Pare de ser vítima. Olhe para o seu futuro, ressignifique seu passado. Tenha objetivo claro do que você quer para sua vida. O que eu quero para minha vida é isso. Desenhe, explique, fale com todas as letras, sinta o cheiro. Porque se você só fala, eu quero um doce, eu posso lhe levar um doce de coco que você não gosta. Você só pediu um doce. Então fale exatamente, eu quero um doce que seja de chocolate branco, que tenha em cima caramelo, sei lá. Mas fale com todas as letras o que você quer, certo? E aí sim você vai começar a sentir a sua vida prosperar. Você vai começar a se sentir mais leve. Não queira controlar, porque você não tem esse controle todo de tudo. E quanto mais controle você quiser, mais ansiedade lhe gera, mais irritabilidade. E aí relacionamento vai para um lado, você vai para o outro, o dinheiro sai correndo de você. Ok? Espero que vocês tenham gostado da live. Vai ficar gravada para você ouvir várias vezes e internalizar. Tem dificuldade? Marca uma sessão comigo ou entre em contato para participar da mentoria, para a gente colocar essa energia feminina para jogo, tirar essa energia masculina que está lá no talo, pegar essa mulher guerreira e transformar em uma mulher próspera, tá certo? Um ótimo dia para vocês.